Olá, meus queridos, meu querido e minha querida, mais uma vez aqui para meditarmos na Sua palavra, na palavra de Deus, na Sua herança para nós, que é uma herança muito preciosa. Mas eu estou fazendo uma série que fala de escolhas e hoje eu quero falar sobre uma escolha muito especial que você precisa fazer. Você precisa escolher o Deus da aliança, o Deus de aliança, o Yahvé, né? É aquele que se manifestou como Deus da aliança. Você precisa escolhê-lo, você precisa escolher fazer uma aliança com esse Deus de aliança. Mas eu quero que você faça, antes de nós meditarmos na palavra, que você se inscreva no meu canal, que você dê um like aí na mensagem e que você também aperte o sininho para que você seja avisado de todas as mensagens, tá bom? Mas eu quero falar sobre esse Deus da aliança, que Deus maravilhoso, um Deus que faz aliança conosco. E uma aliança que da parte dele é inquebrantável. E Deus faz aliança com dois homens. Esses homens foram muito especiais para Deus. Deus faz aliança com Abraão e com Davi. E a aliança que Deus faz com Abraão é de dar a ele um povo e que nações seriam abençoadas nele e daria à sua descendência uma terra. E isso é maravilhoso. A aliança que Deus faz com Davi é que Deus abençoa Davi, se agrada de Davi e diz que Davi teria um reino eterno, não é? E Deus quer fazer uma aliança comigo e com você que engloba essas duas alianças. Ou seja, Deus quer nos abençoar com a bênção de Abraão, né? Quer tomar posse da terra e Deus quer nos abençoar com a aliança que Deus faz com Davi, que é governar, um governo eterno. E eu vou explicar isso direitinho para você, mas olha quantas bênçãos, né, nós podemos ter se nós fizermos aliança com esse Deus de aliança. Porque toda aliança tem dois lados. Deus propõe essa aliança para nós. E se nós aceitarmos essa aliança e fizermos o compromisso com Ele, essa aliança estará feita, não é, conosco a partir do nosso Deus. E qual é a aliança que Deus faz com Abraão? Lá em Gênesis 15, de 6 a 10, diz assim, que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O texto anterior relata que Deus diz que vai dar uma descendência para Abraão e ele crê nisso e isso lhe é imputado como de justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolha e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-o no meio e lhe pôs em ordem as metades, umas em fronte das outras, e não partiu as aves. O que acontece aqui? Deus fala com Abraão e diz assim, olha, eu lhe darei essa terra por herança. Aí Abraão fala assim, como que eu saberei isso? Deus disse assim, olha, faz um sacrifício para mim. E ele fala sobre 5 animais. Alguns deveriam ser partidos no meio e colocados metade de cada lado e alguns não seriam partidos. E ali ele deveria fazer aquele sacrifício, aquele caminho de sacrifício. Aí o que acontece? Deus coloca Abraão num sono profundo e fala com ele. E fala, Abraão, eu faço uma aliança com você. Eu darei essa terra para você. A sua descendência, o seu povo irá para a terra alheia, em terra estrangeira, e eles serão cativos lá por 400 anos. Mas eu os trarei de volta para essa terra e darei como herança essa terra. E isso tudo aconteceu, a gente sabe, não é? Que de Abraão nasceu o povo hebreu. Eles ficaram cativos no Egito 400 anos e Deus, com mão poderosa, os libertou do Egito e os trouxe para a terra prometida de Canaã. Então Deus faz essa aliança com Abraão. Gênesis 15, 18, o texto diz assim, naquele mesmo dia
o Senhor, aqui é Yahvé, faz aliança com Abraão dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí ele dá todos os limites da terra que ele daria a Abraão. Você sabe que aquele sacrifício que Abraão colocou, Deus coloca Abraão num sono profundo e Deus passa no meio daquele sacrifício como fogo. Deus consome aquele sacrifício. Abraão não vai precisar fazer nada, mas Deus vai fazer o sacrifício, né? Deus consome o sacrifício. Deus se propõe na sua parte da aliança e ele diz: Abraão, eu farei de ti uma nação numerosa, a sua nação herdará essa terra que era o povo hebreu, e de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, o descendente de Abraão, que é Cristo Jesus, traz a Abraão a bênção das nações. Então, a aliança que Deus fez com Abraão de dar a ele aquela terra, Deus cumpriu na sua íntegra. Deus não falhou em nada. Deus fez uma aliança com Abraão e da sua parte Deus cumpriu integralmente, assim como Abraão pôde viver toda a plenitude da promessa e do propósito de Deus para a sua vida. Mas Deus também faz uma aliança com outro homem. Deus faz aliança com Davi. Em 2 Samuel 23, de 1 a 5, fala sobre essa aliança. Quando Davi é ungido rei sobre Israel, a gente sabe que aconteceu isso quando ele era adolescente, e ele passou um longo processo até que Deus o levantasse mesmo sobre o trono de Israel, não é? Ele teve que se sujeitar a Saul, que era o rei de Israel, a perseguição de Saul, a inveja de Saul, até que Deus permitiu a morte de Saul numa guerra, não é? Entre o povo de Israel com os filisteus, até que Saul morre e Davi é chamado pela tribo de Judá para assumir a liderança em Judá. E ele assume o trono da tribo de Judá e de Benjamim, e depois de 7 anos ele assume o reinado em todo Israel. E Davi se torna o rei de Israel. E ele é o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Deus faz com ele uma aliança porque se agrada dele. E lá em 2 Samuel 23, de 1 a 5, fala dessa aliança. Estas são as últimas palavras de Davi. Quando Davi já estava se despedindo da vida, a palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do maravilhoso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Davi, ele declara, não é? A presença de Deus sobre a vida dele. Davi declara todo o feito do Senhor sobre a sua vida, e ele declara que Deus é como a luz da manhã, como sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Ele era um poeta e ele descreve a ação poderosa, mas amorosa de Deus na sua vida. E ele termina dizendo: não estabeleceu comigo uma aliança eterna? Deus estabeleceu com Davi uma aliança eterna. E sabe qual foi essa aliança? 2 Samuel 7, de 12 a 13. Quando teus dias se cumprires e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que era Salomão, que procederá de ti, e estabelecerei o meu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ou seja,
A aliança que Deus fez com Davi foi a seguinte: você vai levantar o seu descendente, que seria Salomão, e ele me edificará a casa, e o seu trono será eterno, jamais passará. Mas você pode dizer, puxa, mas hoje não tem ninguém que ocupe o trono de Davi em Jerusalém, em Israel. Mas nós sabemos que Jesus é descendente de Davi. E Jesus um dia voltará e estabelecerá o milênio, onde ele sentará no trono de Davi, na cidade de Davi, em Jerusalém, no Monte Sião, no seu templo, para governar sobre as nações. E essa palavra se cumprirá, porque a aliança que Deus fez com Abraão já se cumpriu, e a aliança que Deus fez com Davi se cumprirá. Amém? Mas, meu querido, escolha o Deus da aliança, porque você sabia que nós vamos herdar tanto a aliança que Deus fez com Abraão, como a aliança que Deus fez com Davi? Em Mateus 26, 18 diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos para a remissão de pecados. Ou seja, Deus faz uma nova aliança conosco. E essa aliança é feita através do sacrifício de Jesus. Deus dá Jesus Cristo por nós, e Jesus Cristo dá a sua vida por nós, e ele é sacrificado na cruz, e o seu sangue é derramado, e esse sangue é o sangue da nova aliança, que através da fé nesse sacrifício, nós somos redimidos do nosso pecado e temos uma herança em Deus. Primeiro nós herdamos a presença de Deus em Cristo Jesus. Quando nós morrermos, estamos na presença de Deus. Se formos arrebatados, estaremos na presença de Deus. Mas quando tudo se consumar e Jesus voltar para reinar em Jerusalém, você sabia que eu e você, como igreja de Cristo, vamos voltar e reinar com Ele? Portanto, em nós, se você escolher o Deus da aliança, ou seja, essa aliança que é selada no sacrifício de Jesus, se você aceitar Jesus na sua vida, Deus tem uma aliança com você. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Você herdará a terra com Jesus Cristo e você reinará com Cristo no seu trono sobre toda a terra durante 1000 anos, até que tudo se resuma, né, em renovação da terra e dos céus, e viveremos eternamente com Cristo. Em João 10:10 diz assim, em João 17:3 diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Ou seja, se você escolher hoje Yahvé, o Deus da aliança, você a partir de hoje começa a viver a vida eterna. Você não vai viver a vida eterna quando você morrer, não. Você vai viver a vida eterna quando você aceitar Jesus Cristo no seu coração. E você pode dizer, você pode aceitar, se você ainda não aceitou, você pode aceitar comigo hoje. Diga sim comigo, eu aceito Jesus Cristo no meu coração e faço com Ele uma aliança, porque em Cristo Jesus Deus fez comigo uma aliança. Um dia Ele me dará a vida eterna, não é? A vida eterna eu vivo a partir de hoje, mas quando eu passar dessa vida, eu estarei na presença de Deus. E um dia eu vou voltar e vou possuir a terra e vou reinar com Cristo na terra, até que tudo, né, se resolva, né, até que tudo se consuma e novos céus e nova terra se estabeleça e nós viveremos eternamente com Deus. A vida eterna é essa, né, que conheçam a Deus como único Deus e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Que você faça essa aliança hoje com Deus, porque Ele já dispôs essa aliança para você quando Ele enviou Jesus Cristo à terra. Que você diga sim para essa aliança e que você assuma para a eternidade essa aliança de paz, de vida, de bênção, de abundância, de todas as boas dádivas, porque o Senhor é maravilhoso.
é um Deus que nos ama e Ele preparou o melhor para nós. Então o Senhor faz conosco essa aliança. Escolha, diga sim, eu aceito, Senhor Deus, esta aliança em Cristo Jesus.